Noite a todos. Como sempre, eu peço a Deus, na sua bondade infinita, que abençoe essa casa e que também abençoe todos que aqui estão e aqueles também que não puderam vir essa noite, que Deus derrama a bênção em todas as criaturas. E o tema que eu usei hoje é o plano de saúde espiritual. Nós temos médico espiritual nos atendendo, temos hospitais espirituais e também não pode deixar de falar que temos planos espirituais também. Dentro da nossa programação reencarnatória, nós temos tratamentos, nós temos planos espirituais. E esses planos espirituais, para quem não sabe, nós pagamos com bônus horas ele. E bônus horas, só para quem ainda não conhece, são horas que trabalhamos na prática do amor e do bem ao próximo para o progresso da humanidade sem remuneração e sem ostentação. Aí vai marcando essas horas que trabalhamos e fica lá no nosso caixa espiritual. Mas, para tratar desse assunto, eu tenho que falar alguma coisa das obras do Espiritismo, da Bíblia e também da ciência, para nós entender. E eu pus umas mensagens aqui para uma explicação. Essa mensagem está em Ezequiel 12, 23, que naquela época, ou até hoje, nós podemos analisar, desde quando o mundo é mundo, nós temos muitas profecias e falsas. Muitas mentiras dizendo que veio do mundo espiritual. Então ele quis dizer com isso que já chegou a palavra de toda a visão. Aí chega Jesus Cristo. Logo em seguida, o Espiritismo. Aí Jesus, como todos falam, falou em parábolas para todo tipo de pessoas. Por isso que ele falava em parábolas, as verdades espirituais. Ele falou sobre a pesca do Pedro, uma parábola lindíssima, para os pescadores. Ele falou para os produtores de uva, o trabalhador de última hora. Ele disse aos agricultores forma de plantar uma semente na terra boa. Ele falou para os pastores, criadores de ovelha, a ovelha desgarrada. E tudo, ele era muito, mas muito inteligente. Ele é muito inteligente. Então ele usava essa técnica de falar em parábolas, porque nós, naquela época, não ia entender. Aí, a pergunta, a Bíblia está completa? Não, porque o próprio Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer. Ele estava prestes a ser crucificado. Mas vós não podeis suportar agora. Interessante isso. Ele está dizendo, vós, o homem, o ser humano, existe na Terra, com prova científica, há 300 mil anos. Então, e Jesus faz 2000 anos. Quem falou do Evangelho para esse povo que já viveu há 300 anos atrás? Só os que ouviram Jesus estão salvos? Não.
Então, por isso que Jesus falou, eu tenho muito que vos dizer, falar para nós na época, mas vós não suportais agora. Quando nós tiver sucessivas reencarnações, nós estávamos naquela época ouvindo isso de Jesus. Então, quando nós teríamos sucessivas reencarnações e evoluísse um pouco mais, viria o Consolador, o Espírito de verdade, e falaria tudo que ele deixou de falar. Então, ele mesmo falou, mas aquele Consolador, que é o Espírito Santo, ou Espírito de verdade, ou da verdade, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E o que esse Espírito vem nos ensinar? Nós vamos ver nesse bate-papo de hoje. Uma das coisas que esse Espírito veio, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, veio nos ensinar. Então, a Bíblia traz uma mensagem em Gênesis 1:1, que a terra, no princípio, Deus fez o céu e a terra. Depois ela explica alguma coisa da noite, que é o dia, a noite, é uma forma meia superficial. Aí vem o Espírito da verdade e diz outra coisa que no princípio Deus criou. Então chega o Consolador, que é o Espiritismo. Chegou o Espiritismo, fundador, o criador das obras, o Kardec, há mais ou menos 165 anos atrás. Foi quando esse Espírito de verdade disse que no princípio Deus criou o fluido cósmico universal, que é o elemento primitivo na formação de toda a matéria grossa, toda a matéria escura. Então, antes de criar a Terra, o céu, o Sol, a Lua, os planetas, as galáxias, Deus criou primeiro o fluido cósmico universal, que do fluido cósmico universal originou a matéria escura, a matéria grossa. Isso nós temos que prestar um pouco de atenção e nós vamos estudar o que o Espírito da Verdade falou sobre os fluidos cósmicos universal, que não está na Bíblia. Aí nós vamos começar a entender o que Jesus nos disse. Eu não falei tudo, porque vós não suportava, ou não ia entender. Então, há 165 anos, o Espírito da Verdade, através do Consolador prometido, que é o Espiritismo, veio falar sobre o fluido cósmico universal. E nós vamos estudar ele. E no livro dos Espíritos, a pergunta 29 do livro dos Espíritos, no qual nós estamos estudando, né, na terça-feira, esse Espírito da Verdade, que possivelmente nós acreditamos que seria Jesus, nos orienta que o fluido cósmico universal é a matéria imponderável. Ela não pode se pesar ou ver. Aí começa a complicar. É uma substância que não pesa e nós não conseguimos ver. Se nós não conseguimos ver, eu citei aqui a Bíblia para dizer que na Bíblia, 1 Coríntios 15:44, está dizendo lá que nós temos o corpo material e temos também o corpo espiritual. Eu citei mais isso para dizer que está ao alcance de todas as religiões, o corpo material e o corpo espiritual. E o corpo espiritual, para nós, espírita, nós chamamos ele de perispírito, que significa é o envoltório do corpo do espírito. É o envoltório do espírito.
E nas outras religiões cristãs, muitas delas já estão chamando de corpo glorificado. Eles falam que quando a gente ressuscitar, vai ressuscitar com o corpo ressuscitado. É o corpo espiritual, ou o perispírito, ou o envoltório do espírito, o corpo. E esse envoltório do espírito, que é o corpo espiritual, ele é construído, ele é formado de fluido cósmico universal. Aí vocês começam a entender por que muitos olhos humanos, muitos olhos, pelo olho material, nós não conseguimos ver os espíritos. E nem as roupas que ele usa. Porque as roupas são construídas pelo fluido cósmico universal. Por isso, nós não vemos ele de jeito, não consegue ver com o olho material. E é construída as roupas do espírito pela vontade do espírito, que nós vamos explicar aí mais para frente. Na pergunta do Livro dos Espíritos 36, está dizendo aí que não há espaço vazio em todo o universo. Ele é todo preenchido com o fluido cósmico universal. E além do espaço vazio, o fluido cósmico universal penetra na matéria. Ele ultrapassa a matéria. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, ele atravessou a porta fechada para ir falar com os apóstolos. Os espíritos chegam na parede e atravessam a matéria, porque ele é constituído do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal está em todo o universo. E ele está aqui nesse ambiente, envolvendo cada um de nós em si está envolvido ao todo. Nós estamos envolvidos com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal e com o resto do universo. Então nós estamos envolvidos. E esse fluido cósmico universal é regido pela inteligência divina. Por isso que Jesus disse assim, ó, vós sois deuses. Porque nós temos um pouquinho, nós estamos lá ligados com Deus pelos fluidos cósmico universal. Então não tem espaço vazio. É semelhante, só para nós entender, como nós estamos ligados um para com o outro, ou junto, uma piscina cheia de pessoas. E nós pulamos lá dentro. A água não interliga todos nós? A água dessa piscina? O fluido cósmico está interligado em todos nós. E, prosseguindo, em Gênesis Espírita, a Gênese Espírita, a obra do Kardec, no capítulo 14, fala sobre o laboratório do mundo invisível. Então, no mundo espiritual, que é o mundo invisível, tem um laboratório que manipula esses fluidos. O homem e o espírito, pela sua vontade, pela vontade do pensamento, ele modifica esse espírito, esse fluido. Ele começa a manipular esses fluidos. E, tanto é que, não sei se vocês assistiram o filme do Ghost, do outro lado da vida, quando logo que ele desencarnou, ele ia pegar um objeto, ele não pegava. Ele não conseguia manipular uma porta, alguma coisa. Então, ele precisou aprender a manipular, e o espírito mais antigo que vivia dentro do trem, obsidiando as pessoas, ele ensinou esse espírito recém-chegado a manipular através do pensamento. Então ele falava assim, ó, pensa, e aí ele conseguiu manipular depois a moedinha que ele passou na porta e tal, está no espírito. Então, o espírito, as pessoas conseguem manipular o fluido cósmico universal, de acordo com o seu pensamento, a sua atitude. Se ele estiver pensando no amor, não está com vingança, não tem ódio no coração, ele manipula energias boas. Se ele estiver
com vingança, com ódio, com alguma coisa, ele manipula energias tenebrosas. E quando ele está com o pensamento ruim, ele modifica o fluido cósmico ao seu redor, esse fluido vai atingindo outras regiões e vai atingindo e sai a rumo do infinito, captando tudo de ruim, semelhante. E tudo que ele capta semelhante, ele está ligando àquela pessoa que produziu aquilo. Ao contrário também, aquele que produziu o bem, ele sai também rumo ao infinito, captando tudo de bem. Por isso que quando nós oramos a um espírito, ou quem ora a Nossa Senhora da Aparecida com muita fé e amor, ele está lançando nesse universo a mensagem de amor, o pedido dele para o universo. E os fluidos cósmicos se transformam em energias boas, em remédio, e volta e vai lá atender o pedido dele. Que qualquer espírito que estiver nesse nível, nesse mundo infinito, vai captar essa mensagem e vai acolher. Aí pode até acreditar que é fulano, ciclano que fez, mas não importa para nós, seres humanos. O que importa é você pensar bem, produzir bons pensamentos para ter resultado bom, porque você vai alterar o fluido cósmico universal. E para alterar esse fluido cósmico universal, foi escrito aqui, no princípio Deus criou primeiro os fluidos cósmicos universal. Os Cristos, que são os espíritos purificados, esculpem o universo por determinação divina. Deus determinou para Cristo a preparar a nossa terra. Então, tinha lá o Sol que foi criado e tal, depois para ele preparar a nossa terra. Por isso que ele é o governador do nosso planeta. E então, os espíritos purificados, eles esculpem o universo. Eles que vão esculpindo, com determinação divina. Isso está no livro Missionário da Luz, capítulo 13, de André Luiz. Já os espíritos evoluídos, que são menos evoluídos que os purificados, que são os Cristos, eles constroem suas roupas, edificam as cidades espirituais, manipulam os remédios que vem pingar na nossa cabeça aqui, de vez em quando vem a enfermeira e pinga na cabeça de uma pessoa, vem dar remédio, faz as coisas, vem trazer os remédios, e eles edificam a cidade, nosso lar. Existe no mundo espiritual. E quantas cidades espirituais tem no mundo espiritual? Que às vezes nós não conseguimos ver essa cidade com nossos olhos materiais. E eles constroem as roupas deles. Para vocês verem. Depois nós vamos voltar a citar alguma coisa aí. Já os espíritos inferiores, com os seus pensamentos desorganizados, eles fazem as suas roupas, constroem seus infernos particulares, atraem os seus sofrimentos, tudo através do pensamento. Perdão. Se ele é um espírito inferior, ele vai ter pensamento inferior. Então, por isso que vocês assistiram o filme, ou já viram, quem é evidente, o espírito inferior, ele vem vestido. Aquela história que o demônio, o Satanás é um moço bonito, bem vestido, essa história não pega com o fluido cósmico universal. Porque Deus já fez isso,
porque ele é inteligente suprema, ele é inteligência suprema. Então, os espíritos inferiores, ele manipula os fluidos cósmicos universal com os seus pensamentos que são inferiores, vai sair roupa de que jeito? Suja. Vai sair roupa rasgada. Eles vão produzir um inferno para eles, o sofrimento, porque são espíritos inferiores. Então, quando a gente vê, quem é o vidente que vê espírito, os inferiores eles vão ver, mais ou menos vestido dessa forma. E nós conseguimos ver isso nos filmes, né? O Nosso Lar, 1, 2, agora vai sair o 3. Entenderam? Então, os espíritos manipulam o fluido cósmico de acordo com o seu pensamento. No livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 14, na lição 132 e 176, fala sobre os médiuns. Só para ter uma noção, os médiuns têm que ter, não pode ter questão do perdão, não pode alimentar ódio no coração, não pode alimentar inimizade ferrenha, os médiuns, não pode ter pensamento ruim, porque se tiver, ele vai manipular o fluido cósmico em volta dele com energia ruim. Então o médium tem que estar envolvido no amor ao próximo, na ajuda ao próximo, na benevolência, no perdão. Aí ele vai produzir efeitos, o fluido cósmico universal bom. E o homem, eu pus mais um lembrete aí. O homem modifica o fluido cósmico universal pelo seu pensamento ou ação. Está no Evangelho segundo o Espiritismo 14, número 5 e 12. No Livro dos Espíritos, 33. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 8, número 32. No Livro dos Médiuns, fala sobre o laboratório do mundo invisível. E no Livro dos Espíritos, a 33, a pergunta 33, o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo, ou o Consolador, que é o Espiritismo, nos orienta. E ele responde: os pensamentos e as ações das pessoas de bem transformam o fluido cósmico universal em energia boa. Interessante isso. Então, quando a gente, no meu tempo, né, não sei se vocês são até mais velhos do que eu, né? Olha, acharam ruim. Nós íamos almoçar aos domingos na casa da vovó. Aquela vovó carinhosa fazia aquele almoço no fogão de lenha, mas ela não era, aquela comida era muito gostosa. Era uma delícia, descia bem, nós adorávamos comer aos domingos na casa da avó, porque a avó manipulava o fluido cósmico através do amor que ela tinha nos netos, na família, e queria a família tudo junto, e essa manipulação do fluido cósmico em energia boa era colocada na alimentação. Que as cozinheiras boas, que faz aquela comida legal, faz isso. Aí nós tivemos num hotel, eu e minha esposa, aí eu falei, não vou poder deixar de falar isso na palestra. O hotel tinha 2 cozinheiras, o mesmo cardápio, a mesma nutricionista, só que cozinheira era diferente, um dia sim, um dia não. E a comida era igual, semelhante, porque nós vamos ficar em hotel mais barato, né, para não gastar muito, então a comida não podia ser. Era quase igual todos os dias. Numa cozinheira, a comida descia e digeria muito gostoso. Parecia que nós estávamos comendo
um alimento feliz. Na outra, que vinha da cidade vizinha, de onde chegava quase atrasada, ela vinha, olhava no rosto dela, ela estava meio revoltada, devia ser com a família. A alimentação que ela produzia não fazia digestão. A gente se alimentava, estufava. Por quê? No mesmo local, a mesma alimentação. Então é a manipulação do fluido cósmico universal. E o médium, ele tem que se comportar. Naquele dia do passe, ele não vai poder brigar no trânsito, ele tem que passar por cima de muita coisa, para mostrar. É como Jesus disse, para mim, até um dia que eu estive próximo a ele, é uma história muito longa para contar, eu perguntei para ele assim, mestre, como você se sinta diante das chicotadas que você levou? Ele falou, nós esquecemos imediato. Nós esquecemos imediato, não somos como vós, que leva um pouquinho, um pequeno ódio para várias existências. Nós esquecemos imediato e ainda ajudamos a pessoa que vem nos agredindo. Porque Deus deu uma oportunidade dele nos agredir para nos conhecer. Olha que bonito. Paulo agrediu Jesus o tempo inteiro. Quando ele conheceu, Jesus mostrou o amor a ele. Então nós somos espíritas. Vamos ser lá fora como um pequeno Jesus. Quando alguém vier nos agredir, vamos mostrar que nós somos espíritas e colher ele com amor, com atenção. É difícil, mas nós temos que treinar para isso. Então, nosso pensamento produz a energia no alimento, no em volta de nós, e o passe emite frequência para reorganizar o corpo doente. Então, esse fluido cósmico é pegado através do médium, através do espíritos assistente, e leva para o corpo doente, com a permissão do paciente, do doente. A mente do paciente e do médium tem que estar em sintonia com a cura da enfermidade. Isso nós chamamos-se de fé. Vocês entenderam? Então, o certo seria o médium, quando entrar, eu estou sentindo um problema no estômago. Então, o passe é no estômago. O médium vai transmitir passe lembrando do estômago, levando os fluidos no estômago, fazendo movimentar, porque muitas vezes aqui já teve um caso que levamos o pensamento na mente e ela tinha uma veia entupida, era uma mulher, ela não frequenta mais a casa, foi até bom. E entupida, e desentupiu. A veia começou a funcionar normal, através dessa força da mente. Então, o médium é tudo. Então, quando o paciente entrar, nós podíamos criar esse sistema com a pessoa que fica na porta. Eu vou tomar passe no cérebro, ou no estômago, ou no joelho. Aquele que não fala nada, toma no cérebro. Porque o cérebro esparrama para o corpo inteiro. Seria... Aí nós chamamos de fé. O que é a fé? Que nós podemos classificar essa fé agora. É um comportamento de amor ao próximo. Quem não ama ao próximo, ou tem alguma coisa de odiar, ele não tem fé. Porque o que ele vai pedir com essa fé dele, vai estar suja o fluido cósmico universal em volta dele. Vai estar sujo, tenebroso. Então ele não vai conseguir. Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Foi isso que Jesus perguntava. Quando ia chegar uma pessoa perto dele, ele falava, o que queres de mim? Mestre, eu quero andar. Aquele paralítico. Aí ele falou assim, levanta e anda.
A tua fé te curou. O que é que ele dizia, a tua fé curou? Porque muita gente fala assim, mas eu tenho fé, eu peço, eu choro. Tem a história da mulher do coqueiro. Mas o que é a fé? É a vontade do pensamento, produzindo, modificando o fluido cósmico que está em volta da gente. Se for cego, vai tirar aquele fluido, aquela borra dos olhos e modificar por boas energias. Essa foi a razão, é a razão que Jesus curava uns e outros não. Saiu essa pergunta hoje num programa de televisão para o pastor e ele não respondeu como eu esperava. Então essa é a razão de que Jesus curava uns e outros não. Por que ele curava uns e outros não? Porque as mentes ligadas no materialismo, no orgulho, no egoísmo ou na vingança, está produzindo energia ruim e está envolvido esse cara. Então ele precisa parar de pensar ruim, do orgulho, do egoísmo, de vingança, perdoar, para mudar as energias dele, para ele ter sucesso. Foi o que Jesus disse para aquele moço, quando ele disse assim, mestre, o que precisa eu fazer para te seguir? Ele falou, vende tudo que você tem, dá tudo aos pobres e me segue. O que Jesus quis dizer? A riqueza é mal? Não. A riqueza para aquele cidadão causava danos. Então ele tinha que dispor daqueles bens que estavam causando danos para ele. Estava causando, às vezes, orgulho, egoísmo, alguma coisa. Então, nós precisamos tirar. Há pessoas que não podem ser curadas do corpo físico. Então ela vem aqui, tem um problema, ela não pode ser curada. Tem um problema no joelho, ela vem mancando, depois ela fala assim, né, Rogério? A casa é fraca, não me curou. Mas, em compensação, curou o corpo espiritual dela. Por que não pode curar ela? Porque se ela tiver um corpo perfeito, um corpo ágil, um corpo, ela vai fazer coisa errada. Ela vai continuar fazendo coisa errada. E esse corpo deficiente vai bloquear um pouco ela dos erros. Então, há 160 anos, o Espiritismo nos revelou, através do Espírito da Verdade, sobre a mecânica do fluido universal. E hoje, a ciência já estuda. Essa mecânica do fluido universal, agora eu vou falar para encerrar o Espiritismo. É semelhante esse fluido universal que nós estamos envolvidos, a gente entrar numa piscina. Que alguém fez suas necessidades fisiológicas lá dentro. E outros que entrou com a mesma energia fez também. Aí você chega, se você entrar, você se suja também. Esse é o fluido cósmico universal. Se você for num ambiente, que o ambiente for carregado, você vai entrar nesse ambiente e vai se sujar. Só que se você tiver com amor, perdoou, não tem intenção de vingança, você vai entrar nesse ambiente e se desequilibrar. Vocês estão entendendo? Agora, se você tiver tudo sujo também, você vai entrar nesse ambiente e estar feliz, vai estar gritando, vai estar... É a lei da atração. Então, se você estiver sujo, você entra numa piscina toda suja e acaba fazendo as suas necessidades lá também. Quantos que vai em algum clube ou piscina e faz também? Você está entendendo? Então você vai se sujar. Só para nós ter uma noção. Aí nós fizemos um plano espiritual, no mundo espiritual, só que eu vim aqui falar que nós temos que mudar o pensamento, nós temos que mudar a nossa atitude, passar para o lado do amor, porque aí nós mudando, os médicos espirituais vêm com remédio,
Nós mesmos transformando o remédio, os fluidos cósmicos universal em remédio para nós mesmos. Vocês estão entendendo? Aí, nessa altura do campeonato, o que vai acontecer? Se nós estamos transformando o nosso, construindo o nosso remédio, nós estamos construindo o nosso bem-estar espiritual, e quando a gente desencarnar, nós vamos ter que aprender a manipular esse fluido cósmico, que nem o Ghost teve, né, no filme. Nós vamos ter que aprender. Então, nós podemos ter conhecimento agora desse fluido cósmico universal. Ele foi citado através do Espiritismo, das obras espíritas, há 160 anos atrás. Mas ninguém se manifesta a falar sobre ele, até outras religiões. E das outras religiões, o que ela faz? Ela condena o Espiritismo, que tudo do Espiritismo é do demônio, que tudo o Espírito da Verdade não existe, as informações demoníacas, não sei o que e tal, fala desse jeito. Tinha um na televisão falando, ontem, sobre não ter nem obra espírita em casa. Ele recomendou, é jogar fora. Então, por que eles não querem que nós sabemos disso? Porque nós estamos sabendo a partir de hoje que nós mesmos vamos proporcionar a nossa cura. Nós vamos pegar os fluidos universais que estão nos envolvendo com amor ao próximo, com ajuda ao próximo, e vamos ajudar nós mesmos. Vamos transformar ele em remédio, em coisas boas. Por quê? Porque se ele for contar a verdade, ele não vai poder mais manipular os seus adeptos. Você percebe que muitas religiões, o chefe de muitas religiões, que é o dono da verdade, falando por certo. Ele é o Todo-Poderoso. É ele que cura, é ele que faz as desobsessões, espanta os demônios, que fala, é tudo ele, está concentrado nele. E se ele ensinar a verdade para o povo, ele vai perder esse mando sobre o povo. Aí perde mais coisa, até o financeira, perde o poder sobre as criaturas, e com isso, para ele não perder, além de ele esconder, ele vai pôr medo nas pessoas. Que Deus é vingativo, que se você não fazer, vai para o inferno, e que o demônio tem poder. Então, ele vai falando umas coisas que não tem lógica para um Deus de amor. Um verdadeiro Deus que nos ama a nós. Com todo amor, com todo carinho. E um Deus que ama nós com todo amor e carinho, não vai, por um erro nosso, depositar nós no inferno eternamente. O próprio Jesus disse que o pai de família não dá serpente para um filho que pede peixe, e nem pedra para um filho que pede pão. Ele está citando isso, que Deus não vai dar um sofrimento eterno para nós e não dá a oportunidade de nós se recuperar. Então, esse Deus de amor é amor. Se vocês erraram até agora, como eu já errei, ele dá a oportunidade de nos corrigir. Aí fala, mas eu já estou velho, como que eu vou corrigir? Tem a reencarnação, que tanto os nossos irmãos nos condena por acreditar na reencarnação. Mas a reencarnação não é só para espírito, para espírita. Ela é para todas as religiões, todos os sexos, tudo, a raça, cor, todos passam pela reencarnação para que melhorar. Porque Deus nos condenou. Isso eu falo a verdade. Deus nos condenou, sabe no quê? Na evolução, no progresso espiritual, no crescimento.
Então todos nós vamos chegar à perfeição, não importa o tempo. Então o que nós temos que criar? A nossa defesa. Aí tudo isso que eu falei, hoje a ciência quântica estuda a subpartícula vibracional existente no universo. O doutor, o Rogério já falou isso aqui uma vez, já trouxe experiência, o doutor Masura Emoto, ele pegou a água, aquela água que fica ali, e vocês vão entender por que ela fica ali, pegou a água, dividiu em 50 frascos e pôs em 50 lugares diferentes. Ele pôs num lugar que só rezava, ele pôs num que só xingava, ele pôs num que só tinha vingança, lá escondidinho. E pôs num outro e tal, foi pondo. E depois ele congelou e fotografou a água. E a molécula da água, da mesma água, se modificou de um ambiente para o outro. Então aquela água ali, quando nós estamos falando de Deus, rezando, ela está modificando, transformando em remédio. A do copinho também. Está entendendo? Aí, ele provou que a ação do pensamento modifica, porque um lugar que estava orando, rezando, a água ficou diferente, a molécula. No lugar que estava xingando, no lugar que estava se brigando, se odiando, ficou mais diferente ainda. Então, que conclusão que ele chegou? O pensamento modifica. Toda a matéria também pode se modificar com a ação do pensamento. Toda a matéria pode modificar. Por isso que Jesus, que é a inteligência superior que nós tivemos aqui na Terra, multiplicou os pães. Ele multiplicou os pães. Ele sabia do fluido cósmico universal que poderia ser transformado em matéria, como ele fez com o nosso mundo, com o nosso habitat, quando ele recebeu a missão de Deus para a formação da Terra. Ele formou dos fluidos cósmicos universal. Então, todas as ações de Jesus foi em cima do fluido cósmico universal. Na transformação do vinho, ele usou essa técnica. Então, modifica a matéria com a ação do pensamento. Aí nós vamos ver, olha só, dá para ver? Dá, bem. Olha aí, o ambiente que falava de amor, que rezava, olha a molécula da água. Parece uma flor feliz. Olha o ambiente que era grato, que as pessoas se agradeciam, tinha gratidão no coração. Já ficou diferente, ó. Um apoiando o outro. O ambiente. Devia ser num asilo, né? No meio dos andarilhos, né? Que um apoia o outro, divide o lanche, devia ser lá, né? Olha o ambiente de ódio. Olha que formou a molécula da água. Palavras de insulto, briga. E a maldição. Vocês viram? Então, a ação do pensamento modifica o fluido cósmico universal, altera a matéria, dá sabor aos alimentos. Aí fala assim, mas aquela cozinheira faz uma comida tão gostosa, ela não usa receita, medida, ela põe tudo lá, mas sai tão bem. Olha só, Jesus multiplicou os pães. Nós vamos falar bem, não vamos criticar aquele casal que tem 4, 5 filhos, só o marido que trabalha, porque não tem condições da mulher trabalhar, ganha-se pouco, eles andam bem vestidos, não tem isso, toda a cidade, eles se alimentam bem, com aquele salário, que o outro às vezes com o dobro não consegue. Por quê? Porque essa mulher tem gratidão, ela age com amor, e ela multiplica os alimentos da casa dela.
através do fluido cósmico universal. Então ela vai falar assim, rende. Não tem temporada que nós falamos assim, fizemos compra, não rendeu nada. Só a vibração do lar. Consumiu tudo, foi embora. E tem temporada que a coisa rende, sobra alimento, não precisa, o dinheiro dá, sobra, até para ajudar os outros. Então essa é mais ou menos a lição de hoje. E o que fala os neurocientistas? Mente sã, corpo sadio. Mente sadia produz frutos férteis. A consciência altera o resultado. Então, mente sã produz frutos férteis. A depressão, o estresse, que muita gente reclama, ela inicia no pensamento. Quando você nem imagina que você tem depressão ou estresse, o pensamento já está ali sujando o fluido cósmico universal e introduzindo dentro do corpo aquela sujeira, e aí o que nós vamos sentir? Passar o sintoma da depressão, do estresse, dor no estômago, dor de cabeça, dor nas pernas, e quando pega aquela dor no corpo inteiro, que a gente não sabe nem se mexer, foi o nosso pensamento que produziu, alterou o fluido cósmico universal, de acordo já aqui com a ciência. Não é nem com o Espiritismo, porque o Espiritismo já vem falando isso há 160 e poucos anos, mais de 160 anos, falando sobre isso. As partículas microscópicas, o subátomo em vibração, atravessa obstáculos. Nem tudo que bate volta. Nós não falamos assim, o que você planta colhe, é como uma bola que você joga na parede e ela volta. Na subpartícula, ela não é isso. E o Espiritismo fala também. E essas partículas que vai formando novos corpos, remédios, se for boas, e elas atravessam o obstáculo. Ela vai embora, ela vai para outro mundo, ela vai embora. E isso é a ciência. Agora, como nós sair dessa vibração ruim? Nós estamos vibrando, estamos ruim. Como nós sair disso? Jesus nos recomenda, vigiai e orai. Muitos dizem ao contrário, orai e vigiai. Mas eu vou até explicar. Nós vamos numa festa regrada de bebida de álcool, aí nós tomamos todas, depois vem dirigindo. Aí antes de montar no carro, você ora. Reza, reza, você não está nem enxergando o caminho. Então era o contrário que Jesus disse. Vai na festa, vigia. Você está dirigindo, não bebe. Depois você ora, para o anjo da guarda te acompanhar. A qualidade do pensamento, Jesus disse. Quando ele falou, não é o que entra pela boca que causa o mal, é o que sai. O que sai, o que nós falamos, é o que está dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento. Limpar o coração, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Limpo de coração, sem maldade, sem vingança, sem ódio. Tentar limpar o nosso coração de tudo isso. Perdoar a 70 vezes 7. O que significa? Perdoar quantas vezes for necessário. Aí nós ainda somos condenados por Deus a atingir a perfeição. E Ele vai dar esse apoio. Obrigado por todos e vamos ouvir a prece do Sr. Cláudio.